Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E nessa aula de hoje nós iremos discutir um pouquinho sobre área de triângulos. E antes que você pense, Daniel, eu já sei, área de triângulos é aquela história, né? Base vezes altura dividido por 2. Realmente, essa é uma das formas, mas nós não iremos discutir essa daí, e sim essa daqui que já está aí na telinha de vocês, que essa daí é a conhecida fórmula de Heron. Tem dúvidas nesse assunto ou quer conhecer um pouco mais? Então, continua aqui comigo para nós discutirmos um pouco mais sobre isso. E antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos, peço que vocês se inscrevam, ativem o sininho para ficar sabendo toda vez que tiver aula nova aqui no canal. E deixe o teu like, porque assim você vai estar ajudando a esse canal se tornar cada vez mais forte. Vamos embora lá para mais uma aula, hoje discutir a fórmula de Heron. Pois bem, o problema, ele vai dizer o seguinte, no cubo, né, então ele vai nomear aqui o cubo A, B, C, D, E, F, G, H, cuja aresta mede 6 centímetros, né, ou seja, a medida do lado do cubo, por exemplo, AB aqui, vai medir exatamente 6 centímetros, né, BC medirá 6 centímetros, CG 6 centímetros, então todos os lados desse cubo medirá 6 centímetros. É isso que ele já começa falando aí, né? Até porque ele é um cubo, né? Um cubo, lembre, ele é formado por 6 faces quadradas, né? E por serem quadrados, um quadrado, qual é a característica primordial de um quadrado? É exatamente a ideia de que ele tem todos os lados iguais, né? Então, por isso que todos os lados de um cubo, eles são iguais. E aí, continuando, ele vai falar ainda assim, ó. O ponto M, ele é ponto médio de EF, né? Então, M está aqui nesse segmento EF, então ele vai dizer que ele é ponto médio. Qual é o significado, minha gente, de ponto médio, desse M ser ponto médio? É exatamente a ideia de que ele vai dividir esse segmento EF, né, esse segmento aqui como um todo, ao meio. Então, se esse segmento como um todo ele mede 6 centímetros, isso quer dizer que de E até M vai medir a metade, que é exatamente 3 centímetros, na metade de 6. Então, de E até M vai medir 3 centímetros e de M até F também medirá 3 centímetros. Belezinha? E aí ele pergunta, né? Determine a área do triângulo AMH, né? Quem seria esse triângulo? Vamos determinar ele aqui, ó. Então, o triângulo AMH é exatamente isso aqui, ó. Então, acompanha, ó. AMH, ó. Exatamente, ó. Esse camarada aqui demarcado, AMH. Então, esse triângulozinho que está marcado em vermelho é exatamente o que ele pede para nós no problema. Então, para esse problema, nós iremos utilizar exatamente o quê? Como eu falei lá no início do vídeo, né? Vamos utilizar a ideia da fórmula de Heron. Essa formulazinha vai dizer o quê? Que a área, para a gente calcular ela, a gente vai precisar do semiperímetro. O que é o semiperímetro? O semiperímetro é exatamente o quê? A metade do perímetro. E lembre, o perímetro é exatamente o quê? A soma de todos os lados. Então, para a gente calcular a área pela fórmula de Heron, vai ser necessário que a gente tenha o conhecimento da medida dos 3 lados do triângulo. Não, então, tome nota quanto a isso. Se a gente quer fazer a área do triângulo pela fórmula de Heron, vai ser necessário que nós tenhamos o conhecimento da medida dos 3 lados do triângulo. E aí você vai perceber aqui, ó, que os 3 lados, por exemplo, AM, esse segmento AM, ele está contido, né, nessa face aqui, né, A, B, F, E. E aí como é que a gente pode calcular, por exemplo, esse segmento AM? É bem simples, por quê? Esse segmento AM, você vai ver aqui que ele vai estar dentro de um triângulo retângulo, né? Exatamente esse triângulo aqui, ó. É MA. Por que, Daniel, ele é retângulo? Lembre que lá no início, a gente conversou que isso aí é um cubo, e se ele é um cubo, ele é formado por faces quadradas. Em um quadrado, todos os seus ângulos, né, são ângulos retos, né, que medem 90 graus. Então, esse ângulozinho aqui da face, ele vai medir exatamente 90 graus. Então, aqui nós teremos exatamente um triângulo retângulo. Então, nesse triângulo retângulo, você tem que a medida de AE, né, segmento AE, mede 6 centímetros, exatamente a medida
do lado do cubo. E esse segmento é M, né? Eu já tinha apagado anteriormente, mas a gente já discutiu que ele mede 3 centímetros. E aí vocês vão perceber que esse segmento MA, ele é a hipotenusa do triângulo. Então, nós podemos utilizar o que para descobrir esse segmento? Exatamente a ideia do Teorema de Pitágoras. Então, nós podemos chamar esse segmento, ó, AM, de x, por exemplo, para facilitar a nossa vida. Então, pelo Teorema de Pitágoras, nós iremos obter o quê? O Teorema de Pitágoras diz o quê? Vamos lembrar. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, a hipotenusa mede x, então x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o quadrado de 3 e o quadrado de 6. Ponto. Agora, resolver. 3 ao quadrado, 9. E 6 ao quadrado, 36. 9 mais 36, nós iremos obter exatamente 45. Então, x ao quadrado é igual a 45. Então, isso vai implicar que o x ele é igual a raiz de 45, né? Raiz quadrada de 45. Isso vai implicar que o x vai ser igual a quanto? Perceba, esse 45, nós podemos escrever ele como produto de 9 vezes 5. Então, vou fazer essa devida substituição. Exatamente 9 vezes 5. E vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Tem uma propriedadezinha de raiz que diz que a raiz do produto de duas coisas é o produto das raízes. Ou seja, essa informação nós podemos escrever ela como raiz de 9 vezes raiz de 5. Quanto é a raiz de 9? Raiz de 9 é exatamente igual a 3. Raiz de 5 a gente não conhece, né? É um número irracional. Então, nós vamos descobrir que aquele segmento AM ele é igual a 3 raiz quadrada de 5. Então, nós já temos um dos segmentos do triângulo. E aí vocês vão perceber que esse segmento aqui, 3 raiz de 5, também vai se repetir para o segmento MH. MH também medirá 3 raiz de 5. E aí vocês perguntam, Daniel, por quê? Porque exatamente o MH também, assim como esse AM, segmento AM, ele também é hipotenusa, só que agora do triângulo MHE. Por quê? Aqui, como eu já falei aqui em cima, você vai ter uma face quadrada. Aqui ó, você vai ter exatamente um ângulo de 90 graus. Então, aqui você já vê ó, que vai ter um triângulo retângulo, né? A visão ela não ajuda muito, né? Mas ali ele é um triângulo retângulo, né? Esse triângulo HEM. E que são a medida dos catetos 3 e 6. Que era o mesmo que acontecia para esse outro triângulo, né? Você tem cateto 3 e 6. Consequentemente, a hipotenusa vai ser a mesma, né? Já que a hipotenusa é MH. Então, tanto o segmento AM como o segmento MH medem exatamente 3 raiz de 5. Então, eu já vou apagar essa informação aqui e vou colocar exatamente isso que eu acabei de falar. Segmento AM igual ao segmento MH, que isso é igual a 3 raiz de 5, e a unidade exatamente centímetros, que é exatamente a unidade que ele está utilizando no problema. O que é que falta para a gente? Nós descobrirmos a medida do segmento AH. E esse é mais simples, porque AH ele é a diagonal, né, da face do quadrado. Né? Você vê que é dessa face aqui, ó, ADHE. E aí, num quadrado, anotem também para vocês não esquecerem, né? A diagonal de um quadrado é exatamente L raiz quadrada de 2. Esse L se refere à medida do lado. Então, quer dizer que a diagonal vai medir 6 raiz quadrada de 2 centímetros. Então, isso vai implicar que o AH ele vai medir 6 raiz quadrada de 2 centímetros. Perfeito. Então, nós já temos todas as informações para conseguirmos calcular a área do triângulo. Obviamente, desde já eu digo, não tem somente a fórmula de Heron para podermos calcular a área do triângulo. Né? Eu estou fazendo a fórmula de Heron hoje para nós discutirmos outra forma de calcular a área do triângulo. Né? Perceba que esse triângulo é isósceles, né? Então, certamente vai ter um outro jeito, né? Você procurando a altura daquele triângulo isósceles. Então, vai ter esse outro jeito também para você calcular a área do triângulo, né? Que você pode utilizar o famoso base vezes altura dividido por 2. E se você conseguir, deixa aí nos comentários. Então, o que é que a gente precisa fazer agora? Tem a medida dos lados, então nós iremos buscar agora o
semiperímetro. Lembrando, o semiperímetro, né, que está aqui representado pela letrinha P, é exatamente o quê? A metade do perímetro. O perímetro, né, que a gente representa na matemática, assim, ó, por 2P. O perímetro é o quê? A soma de todos os lados. Então, você vai ter um lado medindo 3 raiz de 5, outro medindo 3 raiz de 5 e o outro medindo 6 raiz de 2. 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 5, você vai ter 6 raiz de 5. Então, nós teremos aqui que o perímetro, se atentem a isso, que o perímetro é exatamente 6 raiz de 5 mais 6 raiz de 2. Como nós queremos o semiperímetro, a gente divide tudo isso aqui por 2, né? Ou simplesmente o 2 está multiplicando, ele vai dividindo, né? Porque a gente tem mais costume, né, de ver o perímetro somente pela letra P. Mas anotem aí, o perímetro a gente representa pela letra 2P. O P sozinho é exatamente a ideia de quê? Do semiperímetro, que é o que a gente vai calcular agora. Então, o semiperímetro, ele é exatamente o quê? 6 raiz de 5 mais 6 raiz de 2, tudo isso dividido por 2. E aí perceba, como é uma soma, eu só posso dividir se for todas as parcelas dela por 2, né? Então, podemos dividir, ó, 6 por 2 vai dar 3, 6 por 2 vai dar 3. Então, nós teremos que o semiperímetro, ele será dado exatamente por 3 raiz quadrada de 5 mais 3 raiz quadrada de 2. Isso em centímetros. Então, nós já temos tudo que a gente precisa. Já temos o semiperímetro, já temos os 3 lados do triângulo, dá para a gente calcular a área desse triângulo. De que forma? Então, antes de mais nada, eu vou apagar tudo isso daqui e vou colocar logo aqui a informação para a gente não esquecer, né? Que o semiperímetro é igual a 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 2 centímetros. E aí vamos explicar a fórmula de Heron para que vocês possam entender, né? Pela fórmula de Heron, a área é dada pela raiz quadrada. Aí vamos ter o semiperímetro multiplicado por algumas diferenças. Quem é esse A, quem é esse B, quem é esse C? O P a gente já sabe que é o semiperímetro com essa informação. O A, minha gente, é exatamente a medida de um lado do triângulo. O B é outro lado do triângulo. O C, outro lado do triângulo. Então, nós iremos precisar fazer exatamente a diferença, né, do semiperímetro para cada lado do triângulo. Então, vamos logo fazer essa informação aqui separado, né? Então, vamos fazer primeiro aqui o P menos o A, né? Ah, Daniel, quem é esse A aqui? Qualquer uma das 3 medidas do triângulo, né? Do lado do triângulo. Então, nós iremos fazer aqui, ó, o semiperímetro, que é 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 2, subtraído, vamos pegar o A por enquanto, esse 3 raiz de 5, né, que é uma das medidas, menos 3 raiz de 5. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 raiz de 5 menos 3 raiz de 5, nós iremos obter 3 raiz quadrada de 2. E veja que essa informação vai aparecer 2 vezes, né? Por quê? Por exemplo, quando a gente for fazer o P menos B, o B pode ser o outro lado que mede também 3 raiz de 5. Então, vai aparecer novamente esse 3 raiz de 2. Então, a gente pode dizer aqui que o P menos A é igual a 3 raiz de 2 e o P menos B também é 3 raiz de 2, né? Porque nós temos dois lados do triângulo iguais. E o P menos C? O P menos C ele vai se referir exatamente a semiperímetro, que é o que a gente já conhece, 3 raiz de 5, mais 3 raiz de 2. Isso daí subtraído de 6 raiz quadrada de 2. Então, veja, aqui eu posso operar, né, esse camarada com esse de cá. 3 raiz de 2 menos 6 raiz de 2, nós teremos menos 3 raiz quadrada de 2. Só que aqui, para fim de contas, né, mais à frente, eu vou escrever essa informação assim, ó, menos 1 vezes, aí abro parênteses, 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 5. Certinho? Veja que a informação não alterou, só escrevi de um outro jeitinho, né? Fatorei, vamos dizer assim, por menos 1, não é? E aí aqui muda todo mundo o sinal, né? Já que eu tenho menos 1 aqui na frente. Então esse camarada que era negativo virou positivo, esse camarada que era positivo, ele virou negativo, tá bom? Então foi exatamente isso. Daniel, por que você fez isso? Vocês vão entender
mais na frente que isso aí vai ser utilizado para critérios de continhas. Então a gente já tem todas as informações para a gente achar a área. Realmente ele é um pouquinho mais trabalhoso do que aquele base vezes altura, mas nem sempre nós iremos conseguir calcular a área do triângulo pelo base vezes altura. Às vezes a gente vai precisar utilizar a fórmula de Heron. E para isso, novamente, eu vou dizer, para calcular utilizando a fórmula de Heron, precisamos da medida dos três lados, depois do semiperímetro e depois fazer todas as continhas que nós estamos fazendo agora. Então, a área ele vai ser dada agora por quê? Então vamos lá, começar a colocar agora as coisas no papel. A área vai ser raiz do semiperímetro, que é exatamente 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 2, fecha parênteses, vezes a primeira diferença, que é exatamente 3 raiz de 2. A segunda, que como a gente já comentou, também é 3 raiz de 2, né, que vai aparecer duas vezes. E a última é exatamente 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 5. E tudo isso, não se esqueçam do pobre do menos 1, né? Não deixe ele esquecido, né? E aqui a gente fecha toda a nossa raiz, uma raiz bem grandona. E agora vocês vão entender exatamente o porquê de eu utilizar esse menos 1 aqui. Exatamente pela ideia do seguinte, ó. Esse produto eu posso já efetuar de cara com esse camarada de cá, tá bom? Por que, Daniel? Porque lembra, a multiplicação ela é comutativa, então tanto faz eu fazer 3 vezes 5, 5 vezes 3, e também ela é associativa, né? Se eu tiver, por exemplo, 2 vezes 3 vezes 5, né? Então posso multiplicar tranquilamente o 2 pelo 5 primeiramente, né? Porque a gente pode associar, né, os elementos da multiplicação. E por que eu estou logo olhando para esse camarada de cá? Porque esse camarada de cá ele vai me lembrar exatamente de um produto notável, que é exatamente o que? O produto da soma pela diferença de dois termos, que é exatamente o que nós temos aqui. Aqui nós temos a soma de dois termos, né? 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 5, e aqui nós temos a diferença, 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 5. E aí, né, nesse produto notável, o que vai acontecer lá quando ele acontece? Produto da soma pela diferença. Nós teremos o quadrado do primeiro termo, ou seja, vamos utilizar aqui o primeiro termo exatamente 3 raiz de 2, né? Então, o quadrado de 3 raiz de 2 é o quê? Vamos fazer aqui de lado, ó, 3 raiz de 2 ao quadrado. Então, nós teremos 3 ao quadrado, 9, raiz de 2 ao quadrado dará 2. 9 vezes 2 dará 18. Então, nós teremos 18. Então, esse é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, que é exatamente o 3 raiz de 5. Quadrado de 3 raiz de 5, seguindo o mesmo raciocínio daqui, ele vai dar o quê? 45. Então, nós teremos 18 menos 45. E aqui junto eu já vou colocar o menos 1. E aí vocês vão entender. E agora vocês entendem, na verdade, né? Porque eu utilizei a ideia do menos 1 para conseguirmos ver exatamente a ideia, né, do produto da soma pela diferença de dois termos. E aqui não esquecer logo da raiz, não é? Então aqui, como já tem esse produto por menos 1, já posso fazer a mesma sacada anterior, né? Trocar os sinais dos camaradas que estão aqui dentro. Então aqui, ao invés de ter 18 menos 45, fica 45 menos 18, né? Devido ao produto do menos 1. Então vamos logo fazer isso aqui, deixar 45 menos 18. Né? Porque 45 menos 18 vai dar exatamente o número positivo. Então aqui 45 menos 18. Tudo isso ainda, não se esqueça, né? Multiplicado por 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. Só que perceba uma coisa, 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2 a gente já calculou agora, né? Que é o 3 raiz de 2 ao quadrado. Então isso aqui vai dar exatamente quanto? 18. Né? Então aqui nós teremos exatamente o 18. Esse 18 nós também podemos escrever assim para facilitar a nossa vida mais para frente, como 9 vezes 2. E deixar escrito desse formato. E agora a gente fecha aqui a raiz. Quanto é 45 menos 18? 45 menos 18, nós iremos obter exatamente o 27. Então, nós vamos ter que a área é exatamente igual a raiz de 45 menos 18, 27. E esse 27 nós podemos escrever como 9 vezes 3. Vocês vão entender também mais na frente por que eu estou fazendo isso. Por que, Daniel? Exatamente pela ideia de que aqui, como a gente fez aqui em cima, em algum lugar, não lembro muito bem onde, né? já foi apagado, que é exatamente o quê? A raiz do produto de várias coisas.
Então aqui, né, a gente pode tirar a raiz de cada um separadamente. Então aqui eu posso tirar a raiz de 9, que é 3. A raiz de 3 não é um número irracional, então eu vou deixar o 3 dentro da raiz. A raiz de 9 também é 3, então vai sair. Raiz de 2 é um número irracional, então eu vou deixar dentro da raiz. Então ficou dentro da raiz um 3 e um 2, né, multiplicados. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Então, nós vamos obter que a área do triângulo é exatamente 9 raiz de 6 centímetros quadrados. E está aí, objetivo concluído do nosso problema, né? E aí, nós trabalhamos nesse vídeo exatamente a ideia de área pela forma de Heron. Obviamente, dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente precisa de mais informações para nós conseguirmos calcular essa área. Também dá para fazer para esse problema e se torna ainda mais fácil utilizar aquele famoso base vezes altura, né? Só que vem uma dica aí para vocês que vão tentar fazer por esse método, né? Antes de mais nada, você precisa calcular o quê? A altura. Então é preciso que agora vocês vão procurar a medida da altura. Então tentem fazer e se vocês conseguirem, deixa nos comentários. E aí, gostou dessa aula? Quer aprender matemática de um jeito simples e descomplicado? Então inscreva-se no canal e ative o sininho para não perderem nenhuma aula. Se você gostou, se você entendeu, deixa o teu like, porque isso ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Quer receber dicas de matemática semanalmente? Siga nossas redes sociais que se encontram na descrição desse vídeo. A gente se vê numa próxima aula. Valeu, galera!